galera que está no nosso YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar aqui do jogo que acabou agora há pouco no Cornélio de Barros, em Salgueiro. Salgueiro 1, Sport 2. Uma vitória boa para o Sport, que dá ao Sport, nesse momento, a liderança da competição, com 7 pontos. Claro, o Retrô ainda vai jogar, o Afogados também ainda vai jogar. São times que podem ultrapassar o Sport. Os demais, se vencer seu jogo, eles acabam apenas pontuando, mas não passa o Sport. Então, os times que podem tirar o Sport dessa liderança de momento é o Retrô, que pode chegar a 9 pontos, se vencer é, o jogo, né, contra a equipe do Caruaru City. E tem também a equipe do Afogados, que vai fazer partida e, e, e aí também pode ultrapassar o Sport. Tirando isso, mais nenhum time pode ultrapassar o Sport neste momento. Mesmo se o Náutico vencer seu jogo, o Náutico também não passa o Sport. Então, neste momento, o Sport é o líder da competição. Olha, vamos falar do jogo, né? Porque o jogo se desenhou de uma forma no primeiro tempo, no segundo se desenhou de outra, muitas mudanças, né? Escalação um pouco duvidosa também, cheia de algumas interrogações que a gente vai abrir mais aspas aqui para falar da escalação do Sport, do Anderson Moreira, ele que colocou 3 laterais em campo hoje. Um lateral direito, 2 laterais direitos. Um lateral esquerdo, que é o Juba, e 2 direitos. A gente vai falar também sobre essa escalação, né? Ele improvisando, talvez nem precisava improvisar um meia, né? Uma vez que podia contar, ele tinha no seu banco de reservas jogadores que podiam fazer esse meio de campo, mas ele optou em escalar improvisado um lateral, né, nesse lado direito do campo, como meia, e ele sacou o Wanderson por não ter feito uma boa partida contra a equipe do Petrolina, né, e aí mudou toda a formação, tirou o Fabinho lá de cima, botou o Fabinho no ataque, né, Luciano Juba na lateral esquerda, né, e o time do Sport foi um time bem diferente hoje. Agora sim, um jogo, torcedor, para quem não acompanhou, não assistiu, nem ouviu pela rádio, um jogo que o Sport teve o domínio da partida na primeira etapa. E posso dizer também que teve o domínio na segunda etapa. Só que o primeiro tempo, o Sport, por mais que teve esse domínio do jogo, foi um time que não finalizou tanto como já tinha feito em outras partidas nesta competição. O Sport já tinha jogado contra o Maguari, finalizado horrores. Jogou contra o Petrolina, foi um show de finalizações. Mas neste não foi tanto, não teve tantas finalizações. E o Sport sai na frente. Né? O Sport consegue sair na frente com um gol do Edinho, mas o árbitro da partida, né, o seu José Washington, viu o impedimento, não foi nem ele que marcou esse impedimento, o impedimento do Matheus Vargas. Quem marcou esse impedimento foi o assistente, só que demorou um pouquinho para que esse impedimento ele fosse, de fato, sinalizado pelo árbitro da partida, e deu um princípio ali de confusão na primeira etapa. Mas, de fato, o Vargas estava na posição de impedimento. Primeiro eu fiquei querendo saber de onde tinha vindo, de onde ele tinha anulado o gol e por que anulou o gol. No primeiro momento, estava a entender que ele tinha anulado uma falta que o Edinho tinha feito. Só que quando você olhava direitinho, essa falta não tinha acontecido. Mas depois do lance ser revisado para a gente na TV, a gente viu que, de fato, o Matheus Vargas, ele acaba estando na frente, né, do bate e rebate, ele aparece e aí passa a bola para o Edinho faz o gol, mas o Matheus Vargas estava em posição de impedimento, então impedimento marcado corretamente. A crítica é só pela demora, só pela indecisão. Né? O José Washington falou que teve um probleminha no seu fone, que é ali onde eles se comunicam, né? Mas, assim, de qualquer forma, demorou. E desse jeito cria uma polêmica desnecessária para a partir do próprio José Washington, né? Que já teve aquela polêmica do pênalti daquele campeonato lá que o Sport foi campeão. Teve um pênalti na ilha que ele deu para o Salgueiro. Depois ele deu um gol, ele anulou um gol do Salgueiro que, segundo ele, a bola saiu, mesmo com VAR. Então, assim, é um árbitro
que já tem um histórico contra o Salgueiro, num histórico não muito bom, né? Um histórico que prejudica e prejudicou aquele título do Salgueiro contra o Sport, que aquele momento ali, se o Salgueiro consegue aquele empate, teria as cobranças de penalidade e o Salgueiro talvez pudesse ser campeão. Então, prejudicou o Sport naquele momento. Olha, o gol do Sport, depois sai o gol do Sport, né? O Luciano Juba faz um golaço no primeiro tempo de falta, mas depois do gol o time do Sport deu uma desacelerada, né? Ficou meio que levando ali no meio de campo, tocava a bola, passava, tocava. O meio de campo com Everton, com Fabinho e com Matheus Vargas, né? O Sport jogando com meio de campo com Everton, Matheus Vargas, jogando nesse meio de campo. Né? Deixa eu roubar aqui a minha fila, porque eu notei tanto como o Sport deu uma mudança. Foi o Everton, Ronaldo Henrique e Matheus Vargas, foi o meio de campo do Sport que começou a partida, que vai mudar no decorrer do jogo. Mas depois do gol, o Sport deu uma relaxada, né, no jogo. Relaxou tanto, relaxou tanto que o gol de empate aconteceu do Juan Kelsen, do Juan Kelsen, né? Por que aconteceu? Porque o time do Sport deu uma relaxada e foi um golaço, por sinal, né? Uma jogada que começou pelo lado direito, essa bola ele recebe e tira do goleiro Renan e foi um golaço, empatando a partida em 1-1 naquele momento. O time do Sport foi para um intervalo empatando em 1-1. Já no segundo tempo, a gente deve falar também sobre o segundo tempo. Por que o segundo tempo? O treinador do Sport, né, ele começou a fazer mudanças. Ele faz uma mudança logo no início, ele coloca o Igor Cariús e saca o Edinho. E aí ele coloca um lateral esquerdo, e o que é que ele faz? Ele sacando o Edinho, ele puxa, ele tira o menino Luciano Juba da lateral esquerda, avança o Luciano Juba para jogar de meio, e aí trabalhando a bola com o meio de campo, né? Então ele já dá uma cara diferente, né, no jogo. No caso, ele pega o menino Juba e joga lá na frente, né, para jogar como ponta. Não é nem como de meia, né? Ele joga como ponta mesmo. Porque com a saída do Edinho, ele perde um atacante, coloca um lateral esquerdo, que é de origem, que é o Igor Cariús, e coloca o Luciano Juba, que também joga de atacante, lá na ponta esquerda, para jogar no lugar, na função do menino Edinho, que acabou saindo. Mas assim, o Sport não teve o controle da partida, mas as baixas finalizações do Sport no segundo tempo me chamou a atenção. Teve uma bola do Matheus Vargas que ele coloca na trave, no caso do Fabinho, uma pancada, a bola pega na trave, mas também foi só isso, viu? Foi só isso. E aí ele começa a fazer as mudanças que eu acabei anotando aqui. Ele coloca o Wagner Love e tira o Everton, e aí pega oh meu Deus, o Gabriel Santos põe no lado, o Wagner Love no meio, né? E traz o Luciano Juba para jogar na sua posição de origem, que é o de meio de campo também, né? Apesar que ele faz essa formação, a posição de origem do Luciano Juba é o lado esquerdo, né? Lateral esquerda, mas ele traz o Luciano Juba para jogar no meio campo, e aí ele tem uma nova formação de ataque. Ele tem Gabriel por uma ponta, ele tem também o, o Fabinho pela outra, né? E o Wagner Love centralizado. Ele tem essa posição, quando ele faz essa mudança. E no decorrer da partida, mais mudanças e o time do Sport sem muitas chances, né? Tendo dificuldade. Eu achei que o time do Sport nesse segundo tempo não jogou bem, não. Por mais que vai fazer o gol de pênalti, mas não jogou bem. Pelo primeiro tempo, o time do Sport teve o controle da partida, fez uma marcação alta, não deixava o Salgueiro jogar. No segundo tempo já foi bem diferente. No segundo tempo, o time do Sport ele teve dificuldades. Ele teve dificuldade de criação. É tanto que quando ele faz a mudança, ele coloca o Wagner Love para ter mais criação nesse meio de campo, para ter mais criação lá na frente, porque perdeu. Aí ficou o Wagner Love e Matheus Santos. E Matheus Vargas tendo essa criação. E o Gabriel Santos lá na frente. Gabriel Santos numa ponta, Wagner Love no meio e o Fabinho no outro lado, jogando, fazendo aí esse novo ataque. No caso, o Sport atacava com 4 atacantes, né? Com o Fabinho, com o Gabriel Santos, com o Wagner Love e com o
E também, né, eu falei aqui, deixa eu trazer aqui rapidinho, pronto. O Wagner Love, o Fabinho, Gabriel Santos e o Matheus Vargas. Chegou um momento que o Sport estava atacando com 4 atacantes. E no finalzinho, ele tira o Luciano Juba, ele tira o Labandeira, ele tira o Matheus Vargas e coloca o Labandeira, e aí tudo se organiza novamente, né? Aí o time é todo deformado novamente. Porque com isso, o, o Fabinho volta para sua posição, que é de meio campo, né? Aí fica com o ataque com o Gabriel Santos, com o Labandeira e com o Wagner Love. Aí tem aí. E depois teve uma mudança. Ele tirou o Luciano Juba, que já estava fazendo a posição de meio, e colocou o Thiago Lopes. Ele poderia ter colocado o Paulinho, mas colocou o Thiago Lopes e finalizou dessa forma. E no finalzinho, ali, um pênalti a favor do Sport e o Ronaldo Henrique pede para cobrar e o Ronaldo Henrique faz o gol. Olha, é uma vitória boa, fora de casa, né? Segunda vitória consecutiva do Sport, primeira vitória fora de casa na competição. Mas assim, hoje o Anderson Moreira meio que não é que bagunçou a escalação, mas meio que improvisou demasiadamente e sem necessidade, né? Ele improvisou, ele tirou, era só ter tirado um atacante e colocado outro. Era só ter feito isso. Mas ele quis mudar em toda a estrutura. Eu sei que ele quis fazer isso para ter mais segurança, para ter uma seu lado defensivo melhor, uma defesa mais segura, né? Mas ele improvisou um lateral direito para jogar de meia, para jogar de primeiro volante. Eu não entendi essa dele. E lá na frente ele jogou com o Fabinho, então ficou Fabinho, Matheus Vargas e Edinho no ataque. O meio de campo com Everton, Fabinho, Everton, Ronaldo Henrique e Matheus Vargas. Né? E as laterais, Everton no lado direito, o menino Luciano Juba do lado esquerdo, Rafael Thierry e Sabino e o goleiro Renan. Acho que não tinha necessidade de ter mexido tanto nessa característica do esporte hoje. Ele mexeu. Né? O time jogou bem, sufocou a equipe do Salgueiro, pressionou em cima no primeiro tempo, pressionou. O Sport pressionou até fazer o gol. Depois do gol, o time do Sport meio que deu uma recuada e ficou trabalhando a bola ali no meio de campo e não passava mais para o ataque do goleiro do Salgueiro. Então, assim, foi um primeiro tempo bom, com domínio da partida, mesmo que tenha tido uma equalização muito grande na quantidade de posse de bola, né, 50-50, na primeira etapa, mas acho que essas mudanças que ele fez no time, claro, cada jogo é uma história, ele estudou o Salgueiro e entendeu que poderia fazer isso, mas acho que dava para ter entrado o Paulinho ali naquele meio de campo, sem precisar improvisar. Dava para ter entrado o Paulinho naquele meio de campo. Ou então ter colocado até o Paulinho mesmo. Não, o Paulinho no ataque. Não é nem no meio de campo. No ataque mesmo, ali na frente, fazendo o trio, né? Com o Gabriel Santos, com o Edinho e com o Paulinho. Poderia ter jogado assim, até o próprio Wagner Love. Não sei, né? Improvisar, bom que venceu, mas fica aí a chamada de atenção para essas mudanças, tanto no decorrer da partida, que o time acabou mudando muito, né? Teve uma hora que tinha Luciano Juba, tinha o Gabriel Santos e tinha o Edinho, depois não tinha mais nenhum Luciano Juba, tinha o Wagner Love, Gabriel Santos e o Edinho, depois não foi mais assim, depois não era mais Edinho, era o Gabriel Santos, Wagner Love e o Labandeira, e o meio de campo também passou por muitas mudanças nesse jogo, então dá para a gente trabalhar, dá para a gente entender, mas assim, acho que a escalação hoje ficou um pouco a desejar pela improvisação sem necessidade. Tanto em Fabinho jogando no ataque, como o Everton jogando como primeiro volante desse time do esporte. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Não deixe de ir também no nosso Instagram, que é @canal MST. Um abraço e até qualquer hora. Foi!